Tempo de entrevista, 1 hora. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos mais uma vez aqui com o podcast de Porta Aberta e hoje nós temos dois grandes nomes da nossa cidade. Um é Mário Teixeira, ele é presidente da Câmara dos Vereadores, e o outro Elisandro Santos, que ele também é vereador, mas ele é secretário, né? Primeiro secretário. Primeiro secretário. Então, rapaz, sejam muito bem-vindos ao podcast de Porta Aberta. Muito obrigado, Marcelo, toda a equipe aqui do podcast de Porta Aberta. É uma alegria, uma grande honra poder participar desse novo programa aqui no município, porque sempre a gente ficava preso a jornal e a rádio. E agora nós temos na internet algo que é aqui de São João Batista, da nossa terra, aqui do bairro Ribanceira do Sul. Então eu fico muito feliz de poder participar aqui com você e com a sua audiência. Obrigado, tá? Obrigado, Marcelo, ao podcast de Portas Abertas. Realmente a gente precisava de algo interativo, um pouco diferente. E eu acho que o Portas Abertas veio para balançar o negócio, para realmente fazer algo diferente. E obrigado pela oportunidade, né? E toda a tua equipe está de parabéns, já serviram a gente muito bem desde a entrada, tá? Desde quando a gente botou o pé, já deram a chave do teu carro, inclusive, quer dar uma voltinha com o carro, uma moto. Eu já fiquei feliz por aí, tá bom? Porque assim, né? Um carro daquele tipo ali, a gente só anda onde? Lá em Gramado, naquele carro de luxo, né? Vai. Então, obrigado, tá? Obrigado. Já me senti bem, já. Rapaz, obrigado mesmo por vocês terem aceitado o convite, né? O Elisandro é mandar mensagem e já responde o cara. Mas o Mário parece que é noiva, né, cara? Tu manda mensagem depois de uma semana que ele vai responder o cara. Eu não sei o porquê. Você olha e fala, não, esse cara eu não vou conversar com ele. Ele dizia, eu mandei mensagem para o Elisandro, fala com o Mário. Daí ele me respondeu. Tu tem que mandar mensagem pros outros falar comigo. Pra eu responder eles, pra eles poderem te responder. Na hora, não, na hora. mas eu vou melhorar, eu tô melhorando. Tá? Ei, mas vem cá, rapaz. Vocês... Só pra eu... Qual é a câmera que eu tenho que olhar? Essa aqui. Tá bom, tá bom. Depois lá no corte, lá ele vai separar vocês, cada um. Ah, muito bem. Vou pegar vocês ali. Porque... não vai pegar ninguém. Né? Tem que juntar 2 vereadores pra dar audiência de um, né? Eu entendo esse preconceito, né? Só ele sozinho. Tá rodando na praça aí, ó. Geral. Pô, tem que juntar 2 pra dar audiência de um. Mas daí é alguém que tá com dor de cotovelo. Não? Não sei, eu não sei. Foi a minha mãe que falou isso. Rapaz, cara, como é bom poder conversar com vocês assim, num papo diferente daquele que a gente está acostumado a ver vocês tão sério lá na Câmara do Vereador, fazendo um papel de... E tem que ser, né? Tem que ter tem que ter uma... liturgia, né? O protocolo. Ai, como é que é a palavra lá? Tem que ter um decoro lá, né? Não pode quebrar esse decoro. Com certeza, tem que seguir uma linha. E eu vejo vocês assim mais solto aqui, sério. mais divertido, falando brincadeira. Já chegaram brincando aqui comigo, né? Isso é bacana, cara. Isso é bacana. O podcast realmente ele veio para quebrar esse elo da liturgia, né, dos jornais. Segue um padrão, é daquele jeito. Se querem tomar uma cerveja, a gente toma. Se quiser comer um lanche, a gente come. E o podcast veio para quebrar o decoro. Não, é bacana esse formato mais informal. Deixa tranquilo. Não tem um tempo estipulado para terminar. E a gente pode conversar de forma muito natural. Não é pergunta-resposta, pergunta-resposta. É um bate-bola. Isso que é legal, é bacana. E vou dizer um negócio para vocês, tá, pessoal? A nossa mesa é uma porta. É uma porta. Literalmente de porta aberta. Realmente, Marcelo, parabéns, tá? Muito bem projetado. Desde a entrada ali, quando falou de porta aberta, o menino falou assim, ó, já tá aberta. Aí a gente entrou, o rapaz, quer comer o quê?
A chave do carro tá aqui, a chave da moto tá ali. Cara, literalmente porta aberta mesmo. Cara, isso aqui é diferenciado, cara. Que energia boa. Parabéns. Cara, bacana. Legal vocês terem esse sentimento aí pelo podcast, fico feliz. Espero que vocês saiam daqui tendo uma visão de algo novo que vai vir, está crescendo. Agora em setembro até a gente vai ter um café aí com nossos apoiadores, onde é que eu vou apresentar os números dos nossos 3 primeiros meses, que são números bem grandes já de audiência, realmente para algo que começou de forma informal e está se profissionalizando com o tempo agora que está passando, né? Isso é bacana. Mas vamos lá, rapaz, vamos deixar um pouquinho de lado o podcast que eu quero falar sobre vocês, né? O Elisandro é aquele menino que cresceu lá dentro do Carmelo, lá aprontou muito, né? Pescava na vala. Como é que funcionava esse negócio aí, cara? Então, vamos lá, Marcelo. Uma coisa muito importante, que outro dia eu estava no café do Zé. Um dia eu estava lá falando Carmelo, o Kid Farropa, falou o seguinte para mim: "Ô Elisandro, mas antes do Carmelo tu era Farroupilha." E de fato, eu morei na Farroupilha por muitos anos. Na minha frente morava o seu Agostinho Alfaiate, o pai da Alnaldira, secretário de Assistência Social. Para quem não sabe onde é que é o Farroupilha? É a rua Jorge Lacerda, ao lado da Igreja Matriz. A Farroupilha ali, o centrão ali, né? Eu morava ali numa baixadinha, né? Na frente, o seu Agostinho Alfaiate, eu lembro muito bem, uma coisa que me marcou muito, o seu Agostinho reunia os filhos e fazia um Pai Nosso antes de qualquer alimentação que eles faziam, qualquer refeição. Algo que me marcou muito. Na verdade, ele é pai da Naldir, a nossa secretária de Assistência Social. Mas, além disso, a dona Vilma, ela faz uma bolacha assim que não existe igual, que é a esposa dele, a mãe da Naldir. Do meu outro lado morava o Quidim, do Banco do Besc, do lado direito. E do lado esquerdo morava o Theo, né, o Marcelo da Loja Mega e o Murilo da Loja Mega. O seu Antero, né, para quem não conhece. Sim. Então, assim, cara, tava ali na Farroupilha de fato. Estudei na escola básica. Outro dia eu falei sobre isso. E eu acho que foi nos programas da Rádio Clube, na Boca do Povo, o Silvinho me cobrou, me deu uns cascudos, né? E eu ainda falei, cara, aí alguém falou assim, pô, mas lembra do Capitão Barata? Que ali na esquina da Jorge Lacerda, na escola básica, onde tem a eletrônica São João, Marcelo, ali tinha um pinheiro muito grande. Eu subia naquele pinheiro, tirava a cola para fazer cerol. Porque eu fazia pipa para vender para meus amigos. Eu tinha uns amigos que eram um pouquinho uma classe melhor, né? E eu fazia pipa para vender para eles. Eu lembro que minha primeira bicicleta eu troquei por 10 pipas. O lado empreendedor desde moleque, então. Desde moleque. Eu fazia pipa, encapava, aí depois eu fazia cerol, vendia o cerol também. E não soltando pipa, eu talhava a pipa do rapaz, chegava primeiro, inclusive, tirava a seda, depois encapava, vendia de novo. E a minha primeira bicicleta eu joguei com o Nelson Ilha, 10 pipas por uma bicicleta. Uma croizinha, né? Antigamente tinha aquelas cromadinha e tal. Cromadinha, raizinho trançado. Acho que tu andasse com uma motinha assim. Quem né? nunca, né? Então, é mais ou menos por aí. Para depois, sim, nós íamos pro Carmelo. Aí minha mãe alugou uma casa, do Pedro Federico, para quem não conhece. Ele é padrasto do Fabiano, das motos, né? Acho que ele teve, inclusive... O Fabianinho participou aqui no podcast. Teve aqui no podcast, né? E nós fomos morar de aluguel numa das casinhas dele. Até que a gente se reuniu, os filhos, né? Os irmãos, né? Os filhos da dona Miriam, para nós conseguirmos fazer um financiamento e construir a casinha da minha mãe lá no Carmelo, no lado do bar do Vencelau, muito conhecido no bairro Carmelo, né? E daí sim, ali começou toda uma trajetória de pegar bambu na beira do rio, ajudar a fazer Eu falei que ele ia contar essa história, né? Você vai fazer a goleira. Toda a vida E daí sim, começou trabalhando na Verônica Andrade com o Carlos, né? Depois Cor da Flor. E ali nós estávamos numa galera, eu lembro do bar da Vozinha, na esquina ali, era o point, né? Onde a gente se encontrava, saía da Cor da Flor, se encontrava no bar da Velhinha, né? Ela já não está mais entre nós, mas os filhos hoje são muito amigos da minha família, né? Ô Elisandro, não quero te interromper aqui, mas só para dizer que a gente já está quase batendo o recorde de audiência, tá? Tem um que chamou ele de gangster ali. Da gangue? Tem um cara que chamou ele de gangster, né? Já ofendeu o vereador, isso não pode, né? Quebra de decoro aqui na... Não pode. Então vamos fazer uma moção para esse cara, uma moção de aplausos, porque ele falou gangster. Eu lembro da gangue do Carmelo, cara. A gangue do Carmelo, um grupo de moleques, né? De meninos, de jovens. Claro que como todo jovem faz, apronta e assim por diante. Mas naquela época não
não tinha arma, não tinha essa confusão que tem hoje. Era soco no soco. Assim, eu era um dos caçulas da turma. Eu, o Leandro. Depois veio os Bin Laden. Depois veio os Bin Laden. Eu mandar um abraço pro B1, né? Que o primeiro tiroteio que eu vi na minha vida foi em Caxias do Sul. Eu fui de São João Batista. A Camila pode dizer bem. Verdade, estão sendo reveladas hoje. Tem tanta coisa, né? Vai ter até DNA. Porque eles não tinham carteira de motorista. Eu, com 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, eu não tinha carro, não tinha moto, Marcelo. Mas não tinha carteira de motorista. E eu fui dirigindo o carro do Barriga, o Maír. Aí da história. Um Gol Chaleira 4 marchas, eu fui pra Novo Hamburgo, rapaz. Eu nem tinha dirigido carro na minha vida, nem carro eu não tinha. Só tirou a habilitação, mais nada. Mais nada. Aí já começou uma confusão aí, né? E eu e o Bin Laden, o Edinho, né? O Peterson, o Alcedir Pacheco, uma turma aí, cara. Eu vou dizer pra você, Marcelo, a resenha é muito grande. Eu acho que faltaria tempo pra falar de tudo. Essas amizades que eu conquistei nesse tempo aí. E a nossa juventude, ela foi uma juventude assim que nós brincamos, nós fazíamos a nossa brincadeira muitas vezes. A brincadeira da lata, com lata do Neston, o puxa aqui, né, que nós fazíamos. Dá de se ver que tu tinha teve uma infância muito bacana, então, bem... Muito. Nós vínhamos para Varésia, a minha mãe vinha de táxi, a minha mãe nunca teve carro, nada. Ela vinha de táxi me buscar na Varésia e depois eu apanhava igual boi de canga, né? Varésia? Varésia é aqui, um riachozinho, um valinho aqui, perto do Cardoso, na beira do asfalto, e a gente escorregava na argila, direto no riozinho. Sei. E quando ela não me pegava na ponte de arame, na Tajuba 1, onde eu pegava bambu, inclusive, para fazer trave, nós pulávamos da ponte de arame direto no rio. Uma vez a minha mãe chegou de táxi, Elisandro! Rapaz, eu caí de braço aberto no rio. Ali eu tomei algum gole de água. Não morri, né? Graças a Deus, mas eu lembro de um amigo meu, o Franciel me salvou aquele dia, cara. E aí vai, né? Desde 13, 14 anos pulando da ponte. Inclusive da ponte de São João, que é hoje, nós temos ali. Eu pulei algumas vezes daquela ponte, Marcelo. Para ter uma noção, algumas vezes nós pulamos. Nós brincava de polícia e ladrão. Qual das pontes? A ponte de São João, a ponte velha ali do lado do posto do Miro. Nós pulávamos dali. Quando nós ia brincar, quando nós éramos lá... Tinha polícia e ladrão. Quando nós era ladrão, nós pulava da ponte e acabava a brincadeira. Que ninguém achava nós saía lá embaixo na ribanceira. Eu não quero mais participar do programa com ele, né? Não conhecia esse lado perigoso. Tô me sentindo ameaçado. Ô Mário, me diz, o que tu tá achando do podcast com o Elisandro aqui hoje? Obrigado por ter vindo, vereador Elisandro, aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo aqui no podcast. Meu programa junto com o Marcelo. Seja muito bem-vindo. O lanche já está sendo feito, né? Já está sendo preparado. Enquanto ele fala, eu vou comer. Eu vou parar um pouquinho para o Mário falar. Porque, cara, se for falar... Inclusive, nós corríamos lá no Carmelo, nós tínhamos medo do Toco. O Toquinho... nós achávamos que eles eram lobisomem, cara. Eu brinquei. Cara, tu não faz ideia da nossa infância como foi, Marcelo. Foi uma loucura, mas assim... Eu acho ali que a molecada que nasceu ainda até a década de 90 ali teve uma infância boa. De 2000 pra cá que começou a afrouxar um pouco, né? Eu sou de 88. A tecnologia começou a invadir demais o mundo infantil, né? Ó, pessoal, estamos recebendo aqui o recebível da noite de hoje, que é um presente da Wendland Hamburgueria, um dos melhores deliveries de São João Batista. Mandaram aqui pra nós. Já colocamos dentro de um pote, né, cara? Os rapazes estão servidos, fique à vontade. Temos garfo. E aqui tem sachê, maionese, ketchup, a tesourinha pra vocês. Fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Caraca, hein? Coisa linda isso aí, cara. Mostrar o lanche aqui? A produção me cobra, né? Eu tenho que fazer. Ó, pessoal, essa aqui é a chamada porção Big Monster da Wendland Hamburgueria. Ela serve até 4 adultos. De 3 a 4 adultos, e ela vem com calabresa, queijo, frango, bem recheada de carne, já cebola. Tem sal na batata já? Tem maionese caseira? Mostra a maionese caseira, olha aí, cara. Tem um pãozinho de acompanhamento, que é um pãozinho com molho da casa e queijo, mussarela, ele é prensado. É uma porção bem completa, tem até salada para quem quer ser mais light. Ô Marcelo, na minha infância eu comia muito, era peixe da Vala do Carmelo, tá? A falecida dona Ela fritava algum peixinho pra nós ali, a mãe do Clailson, muito amigo. Eu nunca me esqueço disso. Nós vinha lá do Cascanhelo, dos Tamanines. Nós vinha lá pescando, botava o peixe na fisga.
E daí quando chegava ali embaixo, perto da Cor da Flor, nós saímos da vala. Só não vou te cortar de novo, coisa Elisandro. linda. Mas pode continuar. Agora tem, pode comer agora, né? Tá muito boa essa porção. Acho que até eu e o Elisandro terminar o podcast, tu já jantou daí. Recomendo aqui ao vereador Elisandro fazer uma moção de aplauso. Boa, Só fez essa porção aqui, tá muito bom. Ô Marcelo, agora ele foi muito bem. Mas, ô Mário, cara, conta um pouquinho pra mim da tua infância, da tua história aí até os 18 anos. Me falaram que tu é um cara boleiro, gosta de jogar um futebolzinho. Eu tava lá na barbearia hoje à tarde lá, o Nino, do Abelino lá da barbearia, lá na entrada do Cracker. Ele falou que jogou bola contigo também, cara. Nós jogamos bola assim, lá no Cracker, perto do Tega. Bom, eu fui criado na rua Getúlio Vargas, ali na altura, perto do Mac Jorge. Posso falar da oposição aqui? Pode. Concorrente? Não, pode falar, cara. Aqui é um programa aberto. Daqui a pouco ele tá me apoiando aqui também. Eu tiro fora a hamburgueria. Então, eu fui criado ali na frente. Eu morava com meu pai e com a minha mãe. Eu sou o 7º filho homem do meu pai. Meu pai teve 7 filhos homens. No entanto, não sou lobisomem, como reza a lenda que o Elisandro falou aqui agora. Fui criado ali. Eu nasci em 91. Sou filho do Aurino Teixeira e da Maria Rosa. Meu pai foi político na cidade. E na minha infância eu andei mais com gente adulta do que pessoas da minha idade. Brinquei, joguei bola como aí com o Nino, essa turma toda. Mas eu gostava muito de ficar acompanhando lá na minha casa o pessoal que ia conversar de política, os antigos. Os antigos que você puder imaginar, pessoas que já até não estão mais conosco. Zeca Pereira, falecido, Jair da Gabi, Orlando, do Creca, Celso Narciso Sim, pessoas aí que marcaram época, que não estão mais entre nós. Muita gente da minha idade não conhece, mas eu convivi com essas pessoas porque meu pai era político e em vez de eu ficar assistindo desenho, ficava lá na mesa do almoço, lá na garagem, escutando eles falar de política. E nunca pensei em ser vereador, até que aconteceu ali em 2012, quando saiu aquela campanha do Alemão e do Daniel, que eu vi os jingles políticos lá dele, aquela vibração, que era naquele momento de mudança, e eu pensei, nossa, um dia eu quero ser candidato a vereador. Achei bonito, achei bacana, mas sempre pensei em ficar nos bastidores, ajudando a pedir votos para os candidatos. Ali, a partir de 2012, eu botei na minha cabeça, vou tentar ser... Vou me candidatar algum dia. Em 2016 eu tive que adiar isso, porque eu passei num processo seletivo para trabalhar no Ministério Público. Eu fui ser assessor da promotora, doutora Karine, que era da promotoria criminal. Aí adiei em 2016 e em 2020 apareceu a oportunidade. Mas ainda voltando ali, na minha infância, como eu já disse, criado na rua Getúlio Vargas, naquela altura ali do Mac Jorge, da antiga Brusville. E meus amigos, claro, da minha infância, mas também tive amigos de mais idade. O seu Vendolino da Silva, quem lembra da família da Dona Dega ali, eu tinha dificuldades na escola e ele tinha uma banca de jogo do bicho e eu ficava lá com ele sempre de manhã, e ele também vendia algumas bugigangas, brinquedos, e tinha um caderno de caligrafia que ele me obrigava a escrever, a treinar minha letra no caderno de caligrafia. Hoje eu tenho uma letra legal, bacana, por causa que aquele senhor, que já morreu há mais de 20 anos, para eu ficar ali com ele, vendo ele fazer o jogo do bicho, ele nas horas vagas pedia para que eu ficasse treinando a minha letra, a caligrafia. Legal. Então vários teve momentos. Incentivo, né? Também tinha dificuldade em matemática, e daí tinha um vizinho nosso, que era o Jack Ítalo, que é o sobrinho da Dona Conceição, que mora ali na altura ao lado da casa do seu Renato Turcop, que também me ensinou a fazer ali as contas básicas de subtração, adição, divisão. Então, pessoas assim, que mais idade do que eu, já adultas, que eu tive muita amizade enquanto criança. Mas também aproveitei muita, não fui guerrilheiro, gangster como o vereador, a Vossa Excelência que está aqui do meu lado, né? Essa excelência que está aqui, mas o meu pai sempre na política, muitas vezes assim, não acompanhava ele, ficava com os meus amigos, nós participávamos, por exemplo, de campeonatos de futsal, do antigo Seu Cleito, era CME, não era FUB,
campeonatos de futsal no antigo Manecão. Não tinha o ginásio Nilo Boas lá embaixo, tinha apenas um ginásio. Vendemos picolé. Tu é natural de São João Batista mesmo, então? Não, nós somos de Blumenau. Tu veio pra cá com que idade, então? 4 Porque, anos. 4 anos de idade. Isso é bem novo mesmo. Sim, eu sou fruto do segundo casamento do meu pai. Tá com quantos anos agora, Eu tenho Mário? 32. Tu é... Eu nasci em 91. tu 1991. tá velho, né, Elisandro? Tá com o quê? 35? 34, negão. 34. Não mistura as coisas por aí, não aumenta a minha idade. Eu sou de 80, mas eu vou fazer 35. 27 de novembro, dia da minha profissão, inclusive. Então, as minhas amizades ali naquela região era o Gabriel do Compadre, era o Rafael Machado, popular Tiririca, era o G, era o JE, era o Lucas Traquinas, era o Elton do Elefante. Todo mundo tinha um apelido, o único que não tinha apelido era eu. Fui criado naquela região ali. Depois diz que não tinha gangue, tá? Depois diz que não tinha gangue. Tu viu quanto ele falou, né? Se juntar 3 ou 4 ali que ele falou, já deu uma quadrilha. Tu vê que é um ciclo meio que de criminoso, é quando eles não têm nomes, né? Eles já... Como é que vulgo, é? É um vulgo, né? E o José Gilson, filho do ex-vereador Gilberto Montebelli. Então, aquela região eu cresci com esse pessoal ali. Trabalhei com o Edinaldo, das famílias Trainotti, trabalhei com o Ivan, que também tinha um ateliê, trabalhei, meus irmãos tinham um posto de combustíveis que eu lavava o carro, e também trabalhava de frentista ali nas bombas, e depois nós conseguimos ali com o processo seletivo trabalhar na administração pública como bolsista, e dali depois eu também consegui um emprego na Rádio Clube. Trabalhei na Rádio Clube de repórter policial. Tu é amigo do Silvinho, né? Sou amigo. Mas não é aquele amigo que denuncia o outro. Não denuncia. Não, e nós não temos uma amizade política. A nossa amizade é da rádio e da vida jurídica, porque o meu escritório é na casa da mãe dele, uma sala comercial que tem na frente da casa da mãe dele, ali na rua Otaviano Dadan 285. Eu tenho uma sociedade com o filho dele. E nós montamos ali o escritório. Hoje o filho dele, o Lucas Essel, também meu amigo, passou no concurso público e trabalha no DEAP, lá em São Pedro de Alcântara. E nós continuamos ali, ou seja, nós temos essa parceria jurídica e parceria da rádio, né? Que eu também faço ponta, atualmente ainda faço ponta de linha quando tem o campeonato municipal. Eu faço reportagem no campo com os jogadores, tanto da Série A quanto da Série B. Então eu consegui esse emprego na Rádio Clube. Era um momento de transição, porque foi aberta a Rádio Super. Muita gente migrou lá para a Rádio Super e abriu vaga na Rádio Clube. Era um momento que eu precisava abriu muito oportunidade de tu aproveitou. Nunca trabalhei com entretenimento, nunca trabalhei nessa área. Já era estudante de Direito, mas precisava trabalhar. E não consegui, naquele momento, vaga no fórum. Fiz o processo seletivo para o Ministério Público, passei, então eu tive que sair da Rádio Clube. Saí da Rádio Clube, foi um dia triste, assim, mas sabendo que eu tinha, já que fazia o curso de Direito, que eu queria ser advogado, que eu queria ir para o mundo jurídico, então eu fui trabalhar com a promotora, a doutora Karine, que era promotora criminal. Fiquei lá 3 anos com ela, aprendi muito. E quando eu saí da promotoria, que encerrou o meu contrato lá, eu fui trabalhar em Brusque. Fiquei trabalhando 1 ano em Brusque no escritório, um dos maiores escritórios que tinha lá, o Simvogel. Só em Brusque eles tinham 3 escritórios. Eles têm Florianópolis, eles têm Joinville, eles têm Jaraguá, eles têm Itapema. E lá eu aprendi muito. Com o Luiz Antônio Vogel Júnior e com o Davi Sim, que é de família de São João. Então eu aprendi um pouco de cada um. Porque na Rádio Clube teve muita questão jurídica. Eu fazia o acompanhamento policial. Quando tinha operação, a polícia avisava: hoje nós vamos sair 6 horas da manhã para fazer uma apreensão, uma busca e apreensão, uma prisão. Invadir uma boca de droga, uma boca de fumo, né? Então eu acompanhava muito de perto, desde esse trabalho de inquérito policial, da ação da polícia, depois passando pela acusação do Ministério Público até a parte da defesa. Acompanhava todo o processo. Então, tudo que eu trabalhei, eu consegui agregar tudo para a minha vida. E legal. Hoje, depois que eu saí do Simvogel, me formei lá na Unifeb em Brusque, fiz a prova da OAB, passei de primeira, e montei o meu escritório com o apoio ali do Silvio Essel, que disponibilizou a sala comercial da casa da mãe dele para montar uma sociedade com o filho dele, o Lucas Essel. Então nós temos uma boa amizade, uma boa relação, e nós estamos aí agora também toda segunda-feira tem as sessões da Câmara. Nós fomos eleitos em 2020, estamos aí trabalhando.
E com ele, né? com esse cara aí, nós estamos aí há 2 anos e 8 meses tentando fazer o melhor para a população. Nós somos um porra louca, né? Mas nós trabalhamos bastante. Isso é importante ressaltar. Rapaz, é legal assim de conversar com vocês. Agora conheci um pouquinho da história de cada um. Mas o Mário, ele não tem 32, ele deve ter uns 60 anos já, né, cara? Que a história dele é comprida, né? E falou de mim, tá vendo? Eu resumi para poder ele falar. Não, né? não, eu digo de experiências, né? E eu esqueci de falar do Dr. William Duarte da Silva, 89 anos de idade. O nome dele é William, mas eles chamam de William aqui em São João. Já ouviu falar do Dr. William? Foi deputado estadual, foi um dos que ajudaram na época da luta pela emancipação do município. Ele tem 89 anos de idade, uma saúde, uma fibra, uma vontade de participar do processo político da cidade, é preocupado com as questões do nosso município e é o meu padrinho político. Ele é um cara que, quando eu criança, ele já estava aposentado como advogado, foi o primeiro advogado de São João, já era aposentado como advogado e aposentado politicamente. Então, passado aí 32 anos, é digamos assim, um grande amigo meu. É um grande amigo meu e apoiador. Eu não tenho dúvida que é uma pessoa que ajuda muito o nosso município. Mesmo morando lá em Florianópolis, está sempre aqui na nossa cidade. Um abraço para o Dr. William Duarte da Silva. Rapaz, nós batemos recorde de audiência no podcast. Vocês estão de parabéns, tá? Para quem falava que ia ser meio podcast, que tinha que somar 2 vereadores para somar a audiência de um, eu vou comer a minha porção. Com licença. Ele deixa ele comer um pouco, porque eu comi bastante. Ele estava falando da história de São João inteira, né? E eu ainda falo um pouco, mano. Esse pouco aí, passei vergonha, tá vendo, né? Rapaz, eu queria deixar aqui o anúncio para vocês que essa porção Big Monster, vocês podem estar fazendo o pedido dela através do aplicativo do Pedidos 10. É só fazer a leitura do QR Code que está aqui na tela de vocês ou baixar o aplicativo do Pedidos 10 lá na Play Store ou quem tem o iPhone é lá na... Quem tem o iPhone não é na Play Store, é onde? Apple Store. Na Apple Store. Então vai lá, baixa o aplicativo do Pedido 10. Se você tem, acesse o aplicativo e faça o seu pedido dessa porção que é da Vila Hamburgueria através do Pedidos 10. Eles que são um dos nossos maiores patrocinadores aqui do podcast. Então, entra no aplicativo do Pedido 10, vai até a loja da Vila Hamburgueria e faça o seu pedido dessa porção, beleza? Temos outros apoiadores e eu digo para vocês, compartilhe essa live, que aqueles que compartilharem vão ganhar um vale presente de R$100. R$100, um vale presente de R$100 da Amora Boutique. É isso aí. A produtora aqui vai estar me alcançando, ó. Vocês vão estar ganhando um vale presente. Olha só essa caixa aqui, cara. Vocês fiquem ligadinhos, então, que aquele que compartilhar essa live vai ganhar um vale presente para ir até lá na loja da Moura Boutique e fazer a sua compra. Se quiser gastar R$50, comprar uma peça única lá, se você quiser comprar 2 peças ou quiser comprar uma única peça que custe os R$100, se passar um pouquinho, paga só um pouquinho da diferença, mas você vai ter um vale compra de R$100. Mas apenas para quem compartilhar essa live e estiver ao vivo quando nós formos fazer o sorteio. Temos também outros novos patrocinadores, que seja doce a sua vida. É uma confeitaria artesanal aqui da Ribanceira. Gilmar Terraplanagem também está conosco aqui nos patrocinadores. Faça parte aqui do nosso podcast. Você que ainda busca divulgar a sua marca, o seu negócio, nos procure aqui no podcast e divulgue a sua empresa com a gente, beleza, pessoal? Um forte abraço, continua assistindo essa live, já batemos o recorde. Você que quiser, deixa aqui fazer uma pergunta para eles, deixa aqui no comentário que a gente vai estar fazendo aqui a leitura. Queria deixar aqui um abraço para alguns telespectadores que estão nos assistindo. Ricardo Machado, Otaviano Jacinto Dadan, Jaqueline Melim Peixe, SJB em pauta está assistindo também. Muito bacana. Ainda quero descobrir quem está por trás desse perfil. Nós todos, tem muita gente que quer saber. Jonathan Cordeiro também está aqui nos assistindo. Obrigado, Jonathan. Me pule. Um abraço, Jonathan. Camila Vendla, Francisco Inácio, Elias Coelho, Vone Lamp, Fabrício
Tridapali, o Roberto. Se o Marcelo não puxar assunto com o Elisandro, ele vai comer tudo. Boa, eu tô com fome, né? O Roberto mandou aqui também, ó. Marcelo, manda um abraço pro meu bruxo, Elisandro, um grande amigo que o futebol me apresentou, um cara muito gente boa, que pena que é corintiano. E eu vou te falar, meu time vai sofrer muito. Marcelo, abraço, tamo junto, meu irmão, e eu vou continuar sofrendo pelo Corinthians, faz parte. O Giovanni mandou mensagem aqui também, disse, manda um abraço pro Jacinto. Ixi. Off. Rapaz, cara, obrigado por vocês terem vindo aqui. Mais uma vez eu tenho que agradecer a vocês. E vamos quebrar, né, a cerimônia do tradicional, né? Vocês têm alguma história pra contar pra gente assim, que nos emocione? Algo que aconteceu pelos bastidores, assim, pra pegar um pouquinho de picuinha ou não? Eu posso falar. Só deixa eu mostrar, cara. Essa maionese é muito boa. Tá louco? Ei, de verdade. Essa porção, se vir isso tudo aqui de maionese, pode esquecer a porção aqui, ó. Tô com a moção, tá vendo? Tô falando só de moção. Eu vou fazer uma moção de aplausos pra essa maionese aqui. É muito boa. Vamos lá. Posso falar? Pode falar. Tá, vai comendo aí. Eu lembro uma situação, pra botar... Pode falar, cara. Confusão. Confusão, azar. Seja o que Deus quiser. É pra chorar ou pra falar confusão? O jurídico resolve depois. É coisa particular ou da vereança? Tanto faz, mano. Sinta-se à vontade. Aquilo que o povo quer ouvir. Não, então eu vou falar um pouquinho, do particular. Coisa bem simples, bem rápida. Meus amigos já sabem bastante, inclusive a turma, quero mandar um abraço para a turma dos Vingadores do Carmelo. Uma amizade de mais de 20 anos, de infância, né? Se criamos ali no bairro, né? Depois que eu saí da Farroupilha, fui para o bairro Carmelo. E todo mundo conhece assim, o Elisandro fala muito Carmelo, não sei o quê. Abraço aí para os Vingadores. Mas, Marcelo, muita gente não sabe. O Mário já foi comigo na Zabumba, Calçados. O Beto Motter, Beto ouvi depois. Eu trabalhava com o Beto, a Kátia, que era o RH na época, sabe muito bem da minha trajetória. Sabe? Muitas vezes veio assim, hoje a correria, né, da gente, pendurado num prédio, paraquedista, não sei o quê. Mas tudo isso existia uma situação muito difícil para mim. Quando eu saí de São João para uma mochila nas costas e 5 mudas de roupa. Ó, Mário, chegou naquelas histórias que tu falou. Ele vai pro emocional, pega o lenço que vai aí não é. Aí eu fiz o curso de segurança, Marcelo. Eu trabalhava na Zabumba, eu já dei essa palestra lá na Zabumba, inclusive com uma amiga que estudou comigo, a Carol Pereira, aqui no Cardoso. A Carol Pereira teve câncer e depois veio a óbito, faleceu. A Carol, inclusive, numa palestra de CIPAT, Semana Interna de Prevenção do Acidente de Trabalho, nós conversávamos sobre isso. Eu dei uma palestra também junto com ela. Eu falei um pouco sobre isso. Esse menino aqui saiu de São João na raça, no peito. Nunca nem tinha saído do Carmelo. Nunca nem tinha pegado um ônibus na minha vida. Eu trabalhei de garçom em Curitiba. Estudava o dia todo. Dormia 3 horas por dia. Porque eu estudava o dia todo e trabalhava à noite. Isso com que idade, ô Elisandro? Eu devia ter uns 20. Hoje eu tenho 34, 21, 20, 21. Isso depois do tiroteio lá em Caxias. Isso aí foi... Eu fui de motorista, né? O Edinho, né? O Edinho me bota em cada enrascada. Foi o piloto de fuga? Tá louco. Não, mas eu não estava dirigindo. Mas eu assisti pela... Ele falou, aqui é normal, perigoso. Nunca nem tinha ido pro Rio Grande do Sul, cara. Eu fui porque eu tinha carteira de motorista. Rapaz do céu, que medo na minha vida. O maior medo da minha vida foi aquilo, tá? Nunca mais quero passar por aquilo. E eu queria espiar, né? Queria ver o que estava acontecendo. Era um chevette, queria ver o negócio. Só sei que eu levei um tapaço, um peteleco assim na cabeça. Baixa aí, rapaz, tá doido? Eu baixei a cabeça na força do tapa, né? Mas enfim, essa situação, Marcelo, eu trabalhei na Zabumba. Eu trabalhava durante o dia normal. E eu lembro muito bem. Eu falei pra Kátia, só tem 2 opções. Ou eu trabalho à noite. Eu falei, não, nós precisamos realmente, com uma demanda muito grande de serviço. Eu conformava na máquina de conformar, eu conformava na madrugada, eu conformava das 11 da noite às 7 da manhã. Madrugada toda sozinho. A fábrica era toda escura, só ficava a minha fluorescente ligada, para não gastar energia à toa, né? Uma fábrica de 120 funcionários,
Até hoje é ali no mesmo lugar ainda. E eu lembro, eu passo lá na produção, eu lembro daquela máquina e daquele... Quantas noites eu passei ali sozinho. Muitas vezes eu queria desistir. Muitas, não foram poucas. Muitas vezes eu chorei sozinho, quieto, e cheguei na casa da minha mãe e só falava assim, eu tô cansado. E de fato, na verdade, era o físico já não aguentava mais. Aquela fadiga do serviço. Mas muitas vezes, sábado à tarde, meus amigos vão pra praia, vão curtir, tomar um cuba, um negócio. Mas eu já não conseguia, porque no domingo eu tinha que fazer o serviço da segunda-feira, para eles trabalharem na segunda-feira. Muitas vezes o Claudemir, o encarregado, ele pode falar isso, se ele estiver assistindo, o Claudemir chegava às 6h30 da manhã, me dava um susto, porque era quase na hora que eu estava saindo. Quando o pessoal estava chegando para trabalhar, eu estava saindo. Então eu estava conformando a madrugada toda. Eu dormia das 7h30 da manhã, mais ou menos. Meu quartinho lá na casa da minha mãe não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, nada. Calorzão, principalmente no verão, sofri bastante. Eu simplesmente, Marcelo, bem rápido para vocês entenderem, eu dormia ali das 7h30 às 10h30, umas 3 horinhas no máximo. Acordava, fazia um trabalho de escola, fiz TCC para amigo meu, e daí depois almoçava, e à tarde eu ia dormir. Não, à tarde eu ia para a fábrica lixar PU, com o Quidinho. O Quidinho lixava PU de um lado, eu lixava PU do outro, saía às 5 horas da tarde, ia pegar um ônibus na frente da Botamed. Aí eu ia para Tijuca estudar o curso técnico de segurança trabalho. Voltava para São João 11 horas da noite e ia para a fábrica direto trabalhar de novo. Por muitas vezes, muitas noites, era um copo de refrigerante que sobrava do pessoal de Serão e um lanche que era para mim trabalhar a madrugada toda. E muitas vezes, por 2 anos consecutivos. Aí eu, dormi 2 anos seguidos, dormi 3 horas por dia, nunca mais vou passar isso na minha vida. Aí estava começando. 2011, fui para Curitiba na Altseg, uma empresa de resgate em altura. Assim quando saiu o NR35, que ia sair em 2012, eu fui fazer o curso de supervisor, supervisor de treinamento. E eu fui para lá. Aí eu estudava o dia todo. Só que os caras que estavam fazendo curso comigo eram os caras da Petrobras. A Petrobras pagava tudo para eles. E eu tinha um golzinho em bola, valia... Tu lembra do meu golzinho, talvez? Rebaixado com som. Rebaixado com som. No meio dessa história triste, tinha um adolescente meio adolescente, né? Que gastava todo o salário do 2007. carrinho, né? E era o gasóleo. Eu sempre falo do gasóleo, né? Porque era 10 de gasolina e 10 de óleo, né? O motor sempre ruim, né? Dava uma bombada no acelerador, camuflava na fumaça. Lembra, Camilo? O golzinho gasóleo era assim. Tu lembra bem, né, Marcelo? Então esse golzinho aí eu vendi ele, valia uns 3 mil reais na época. Eu vendi por 9. Que era o dinheiro para pagar o curso. Mas eu era tão tapado naquela época, a gente não tinha WhatsApp, né? Simplesmente, por telefone, eu estou indo fazer o curso. 9 mil reais, paguei o curso. Aí o cara, tá, mas o alojamento? Vai dormir onde, né? Tá, não sei. Eu falei, e agora? Tu já estou aqui, cara? Vou voltar embora, pegar outro. Não, já pagasse o curso. Meu irmão tem um restaurante, tem problema? O Gustavo falou para mim assim, dono do centro de treinamento, tu trabalhar de garçom à noite, vai ganhar 50 reais, dá para pagar o teu alojamento. Eu falei, tô dentro. Aí eu saía do centro de treinamento e ia trabalhar de garçom. Segunda, terça, quarta e quinta tinha pouco movimento. O Gustavo de Curitiba, eu lembro muito bem disso. Isso lá em Curitiba. Ah. Eram os dias que eu não comia. Por uns 2, 3 meses eu comia, tomava café, comia bolacha. Agora eu entendi por quê, né? Eu valorizo muito. Eu vou te falar um negócio. Eu tenho um estômago bastante estragado, gastrite e tal, mas eu só tomava, era na base do café e da bolachinha. Porque por muitos dias eu não tinha o que comer, chegou um momento que eu não conseguia mais nem olhar. E com fome, a barriga doendo, mas não dava mais, Marcelo. À noite, principalmente, ficava pensando em comer uma janta, alguma coisa. Aí sexta, sábado e domingo eu comia normalmente, o pessoal comia um lanche, deixava o restinho, eu cortava onde é que o cara botou a boca ali, ia lá atrás fazer uma boquinha. Era mais ou menos assim, ganhava 50 pila, pagava a noite que eu dormia no alojamento. Mas eu chegava 2 horas da manhã no alojamento, os caras da Petrobras dormindo nos biliches, se eu fizesse um barulho, eu estava expulso, né? Aí eu tirava o cadarço da bota, do meu coturno, e fazia os nós no escuro. Não podia acender a luz. Tomava um banho ali quietinho, eu fazia um nó. E quando eu fui fazer a prova final, na Altseg, uma torre de Atim, na época, eu gabaritei, tanto a prova teórica quanto a prova prática. E eu tirei 10 entre tantos caras ótimos. Eu não era o melhor. Nem na escola, eu nunca fui. Eu sempre fui um cara meia boca, 7, 7,5, só para passar de ano praticamente. Inclusive, quando eu saí de 2012 para lá, 2011 para 2012, eu fui atender a obra do Laguna.
Eu tirei 10 na teoria, 10 na prática, fiz um resgate com um cara com o dobro do meu peso. E daí na obra de Laguna foi a maior experiência da minha vida. Se hoje eu sou o que eu sou, foi porque a obra de Laguna me ensinou. Chegava a cara do Piauí. Da ponte, né? A ponte Anitta Garibaldi, a maior obra do nosso estado, governo Dilma, inclusive, que entregou essa obra. Aquela ponte, o pessoal vai para o Rio Grande do Sul, aquela obra linda. Eu coordenei toda a segurança do trabalho, Marcelo, e com muita dificuldade até chegar ali. Mas foi o maior aprendizado da minha vida. E por muito tempo, cadê o Lisandro, né, o apelido Lisandro, cadê o B1, o B2, cadê o Lisandro? E eu estava só focado no trabalho, né, em me aperfeiçoar e buscar, né, dar treinamento. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar um treinamento, Marcelo, tinha 50 slides. Marcelo vai comer para quem não Agora é tá minha vendo na vez um câmera, pouquinho, né? Marcelo, a primeira vez que eu fui dar um treinamento, tinha 50 slides. Eu acho que eu li em 15 minutos. Nervoso. Hoje eu vou dar um treinamento, o pessoal que faz treinamento comigo aí pode falar isso, inclusive. Então eu falei, assista a live. Eu não leio um slide. É no gogó, é na experiência, é no que eu vivi, é naquilo que eu vivo no bombeiro O comunitário. apelido dele é Paulinho Gogó. No treinamento, Elisandro lá trocando placa, no maior prédio da América Latina, no paraquedismo, é tudo na vivência que eu realmente vivo. Eu sempre digo, né, cara, tudo isso que eu estou falando para vocês é algo que eu vivo, todos os dias. Então, assim, Marcelo, querias uma história, esse cara que está aqui, ele passou por alguns momentos, eu estou resumindo, tá? Se eu contar em detalhes, com certeza vai ter muita gente, porra, não acredito que passasse tudo isso. Muitas vezes eu fui no orelhão para ligar para minha mãe, porque se eu chegasse na casa, se eu ligasse para minha mãe, ela mandava um táxi me buscar, eu não ia passar fome, eu não ia passar dificuldade. Mas aquela dificuldade é que me fez ser forte. Aquela dificuldade que fez ser o Elisandro que eu sou hoje. E por isso que eu sou grato a Deus por tudo que Ele me proporcionou. E talvez eu tenha uma dificuldade muito grande de dizer um não. Vou dizer assim que raramente hoje tu vê alguém que não tenha passado por uma dificuldade. Todo mundo tem uma história, né? Exatamente. E às vezes mais pesada, menos pesada, mais difícil, menos difícil. Mas sempre tem alguém com uma história que julga ela ser uma história triste. Mas daqui um pouco ela contando, assim que nem tu contou, dá pra ver que tu é um cara que foi de superação e tal, né? Passou, abriu mão de muita coisa pra chegar a conquistar aquilo que tu almejava, né? Então, bacana isso, é bom porque muita gente se espelha, né? Se inspira. Isso é demais. Obrigado, Marcelo. Mas é aquilo que eu falo. Cada um tem um ponto de vista. Eu lembro de uma historinha, o Mário vai lembrar disso. Um cara estava na frente do juiz, sendo julgado, e os dois eram irmãos. Só que um era advogado e o outro estava sendo acusado porque ele tinha cometido um homicídio. E todos os dois tiveram a mesma resposta. Eu sou assim porque meu pai era assim. Eu vi essa história aí, legal. Vai depender do que... Cara, você pode ter o mesmo pai. Eu fui um menino criado sem... Né? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Mas vai depender... Depende de você. O que você quer fazer com isso? Se tornar forte ou ser uma vítima? Eu peguei meu momento de dor, de dificuldade, Marcelo, e transformei em força. Foi isso que eu fiz com a minha vida. E isso é o que eu tento passar para os alunos do Formando Cidadão, no Noel Solidário, no Dia das Crianças, de mostrar muitas vezes para aqueles garotos que estão ali jogando, que às vezes o pai e a mãe não conseguem acompanhar, ou outros que não têm pai, não têm mãe, dizer para eles, eu também fui um menino desse, mas o que você quer ser? Eu lembro que eu tinha um menino que eu peguei na Praça do Sapateiro e falei o seguinte para ele, por que você está aqui assim? Não, porque o meu pai é assim. E eu peguei, botei ele dentro do carro, entra no meu carro, eu não vou falar o nome dele. Eu dei uma volta com ele, parei na frente do mendigo. Eu ajudo, mas eu falo para ele, você quer ser o quê, cara? Ele ou eu com um carro bom? Eu quero ser igual ao professor. Pois é, nós dois tivemos a mesma situação. Ele também não tem pai, eu também não tenho. E ele disse que ele está assim porque ele não teve um pai. Mas eu estou assim porque eu não tive um pai para me ajudar. Me transformou em força. Cada um escolhe o seu destino, né? Independente do exemplo que tu teve anterior. Hoje, sabe? E não é a droga, não é esse caminho que vai te levar para um lugar... Porque eu sempre digo, é algo... Tu pode culpar o passado ou superar ele, né? Exatamente, Marcelo. É isso que a gente faz, sabe? Então depende de você, o que você quer fazer com aquela tua dor. Te transformar em uma pessoa mais forte ou ser mais uma vítima. Mais ou menos isso. Ô Mário, eu realmente não te conhecia antes de tu te tornar um vereador. Fui te conhecer agora, né? Depois da política. Só que quando foi eleito, foi criado um tal de um centrinho.
E era bastante batido em cima disso, de que não é nem para um lado, não é nem para o outro, eles vão trabalhar unido ali por São João Batista, mas hoje esse um centrinho não existe mais. Gerou algum conflito interno, aconteceu alguma coisa, eu não vejo mais citar ele, houve mudanças, são pensamentos diferentes, o que aconteceu com esse centrinho? Bom, Marcelo, Elisandro, toda a equipe aqui, para falar sobre essa tua pergunta, eu tenho que voltar um pouco no tempo, como que se deu a minha candidatura. Lá em 2020, eu já tinha colocado ela, nós fomos eleitos pelo partido do 17, era o antigo PSL, esse partido nem existe mais. Eu fui o único vereador eleito por aquele partido e eu sempre coloquei que eu seria um vereador independente da bandeira partidária, independente de qualquer tipo de cabresto, qualquer tipo de amarra. Tanto é que eu sofri represálias durante a campanha, muita gente não gostou dessa minha atitude e fizeram de tudo para que eu não fosse eleito. Mas eu consegui, junto com a minha família, junto com os meus amigos, transmitir a mensagem para a população e nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos levantando essa bandeira da independência partidária. E lá, na Câmara de Vereadores, eu, isolado politicamente, eu conheci o Elisandro e o Gustavo Green, que naquele momento pensavam também dessa maneira, independência partidária. Cada um pelo partido. Ele foi eleito pelo PP, Gustavo pelo Cidadania e eu pelo PSL. E nós, conversando, resolvemos andar juntos, apresentar projetos juntos, requerimentos. Fomos a Brasília, fomos diversas vezes. Buscaram recursos em Brasília? Isso, a Florianópolis. Pedir, garimpar. Tem recurso de vereadores da gestão passada que ainda não caíram, que ainda não foram liberados, da gestão passada ainda não foram liberados, ainda em 2023. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, pedir, garimpar e lutar para destravar, para desburocratizar. E eu vi nesses dois aqui que havia a possibilidade da gente trabalhar junto, porque nenhum servia a nenhum senhor. A um senhor, um coronelismo, né? E também de forma apartidária. Nós trabalhamos no centro democrático, nem sendo a situação nem a oposição, sendo população, trabalhando pela população. Projeto que é bom, aprova. Projeto que não é bom, não vamos sapatear em cima. Não vamos fazer discurso lá na Câmara para sambar em cima do problema. Vamos lá na prefeitura. Para crescer em cima para jogar para a plateia. Vamos lá na prefeitura e dizer, ó, desse jeito não passa. Resolve, arruma aqui, ali, acolá. Resolve. Em público elogia, no privado tenta corrigir a rota para evitar uma colisão, evitar um problema lá na frente. Muito bem. Eleito, andando, criaram um nome aí, a imprensa criou esse nome Centrinho. Eu sempre vi a gente, vereadores independentes. E nós trabalhamos, eu sempre deixei bem claro, nós vamos trabalhar durante 3 anos e 8 meses juntos. E quando chegar a eleição, cada um vai para o seu partido, cada um vai buscar a sua bandeira partidária para quem quiser disputar a eleição de novo, vai disputar. Mas durante esses 3 anos e 8 meses, vamos trabalhar junto, vamos buscar recursos, vamos lutar pela cidade, pela população. Nós temos força junto. E foi dessa maneira que aconteceu. Nós tivemos grandes conquistas juntos. O maior projeto que já passou pela Câmara de Vereadores nessa gestão é o projeto do Cowork, dos escritórios compartilhados. É projeto de cidade grande, é projeto que pensa a cidade de São João Batista à frente do seu tempo, e não aquela política ruim, aquela política ranzinza, aquela política velhaca, do quanto pior melhor, ou do amém para tudo, amém, 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 ou do não, não, não para tudo. Então, nós fizemos muita coisa boa junto. No entanto, eu vejo e eu entendo a posição de cada um de buscar o seu espaço. Eu estou pensando nos projetos que ainda nós não conseguimos tirar do papel, nos recursos que ainda não caíram na conta da prefeitura, nas obras que ainda não começaram a ser construídas. É isso que me tira o sono, é isso que eu estou preocupado. Não estou pensando na eleição. A eleição nós vamos pensar em agosto, setembro do ano que vem.
Até lá, essa é a minha preocupação. No entanto, eu entendo que cada vereador tem o direito de buscar o seu espaço, de lançar a pré-candidatura, de brigar, de lutar pelo que entende ser necessário. Só que eu sempre disse... Fazendo campanha até antes da hora. É o que eu sempre disse. Vamos trabalhar junto pelo que é certo. Mas nós não precisamos votar junto toda a vida. Nós não precisamos defender tudo junto toda a vida. O que for a pauta em comum, estamos juntos. Agora, sim, não me pede para defender algo que eu não acredito. E eu não vou te pedir também para embarcar uma coisa que você não acredita. Eu vou respeitar o teu limite, vou respeitar o teu espaço. E é dessa maneira, de forma muito natural. Não teve briga, não teve confusão, apenas houve um afastamento de forma natural. Nós continuamos amigos, porque antes de ser político, nós somos colegas, nós somos amigos. Cada um tem a sua família, cada um tem a sua vida pessoal, e eu respeito muito isso. Eu respeito acima de tudo. Uma coisa que a população sempre me cobrou. A população, durante a campanha, não me pedia para pagar conta de água, não me pedia carteira de motorista, não me pedia algum favor imoral. O que eles me falavam? Olha, nós vamos votar, mas se for lá para dentro da Câmara para fazer baixaria, para falar da vida pessoal de alguém, esquece. Nunca mais passa aqui na minha casa. E isso pegou muito forte em mim. Então, uma responsabilidade muito grande. Tu receber um voto, que é um voto de confiança, e ir para a Câmara e representar aquela parcela da população, não só os que te deram voto, representar todas as bandeiras, representar todos os tempos, representar todos os gargalhos, os bolsões, as mazelas que o nosso município enfrenta. Eu entendo dessa maneira que os 11 vereadores estão trabalhando pela população. É uma Câmara de alto nível, eu não digo alto nível de escolaridade, porque faculdade, escola é escolarização. Educação vem de casa. Não importa se a pessoa tem diploma, porque diploma não encurta a orelha de ninguém. Educação vem de casa. Escolarização vem da escola. Então você pode pegar do mais humilde ao que melhor tem estrutura, ao que não estudou, ao que estudou. Se você tem boas intenções, se você tem vontade de trabalhar, você vai conquistar. Mas é bom você unir forças com as pessoas e respeitar as diferenças. Se ela tem um posicionamento político diferente do seu, você tem que respeitar e colocar de lado e ver o que te une com aquela pessoa. Sim. O que vocês têm de afinidade para trabalhar pela população. Sim. Eu e o Elisandro, nós fomos do gabinete do presidente da República. Nós levamos a cidade de São João, dentre mais de 5 mil municípios da nossa nação, nós fomos lá junto com a deputada federal Carolina Detoni, conversamos por mais de meia hora com o presidente Bolsonaro, levando uma mensagem do nosso município. Isso foi antes da enchente, foi em julho, agosto. Conversamos com ele, levamos lembrancinhas, levamos uma placa do nosso município e falamos: São João trabalha, São João tem representantes que estão em busca do melhor para a nossa cidade. Deixa eu contribuir, Mário, que eu lembro disso, é emocionante. Nós levamos uma placa, Marcelo, para quem está nos assistindo, uma placa com a imagem da igreja de São João Batista. Nós estávamos completando 60 anos e nós não sabíamos se ia entregar 64, mas nós já falamos para o Bolsonaro. A igreja 60 anos, isso. A igreja 60 anos. Levamos uma placa, por exemplo, fiz lá com o Maicon, uma plaquinha. A gente não sabia se ia entregar ou não, mas o pensamento positivo, a positividade de pensar que aquilo ali ia dar certo. Nós saímos de São João Batista com esperança, um sonho, 2 meninos, sabe? Encontrar o Bolsonaro. Cara, no auge, sabe? O cara não conseguia sair na rua no auge naquele momento. E nós, só com aquele sonho, com aquela esperança. Cara, o rapaz ainda falaram para mim dessa maneira. O alemão tá assistindo, o alemão falou assim: você dá vala do camelo para apertar a mão do Bolsonaro? Dessa maneira. Cara, e nós apertamos a mão do presidente. Marcelo, nunca na história de São João Batista, 2 vereadores apertaram a mão do presidente da República. E nós conseguimos esse feito, com a graça de Deus, a todas as pessoas que acreditaram na gente. Quero mandar um abraço para o padrinho Alisson, porque eu só estou na política, só estou vivendo e aprendendo política graças a esse cara aí. Eu só vou fazer Fica à vontade. Desculpa, mas teve uma época, eu não sei concede se um minuto. O vereador Manecão, falecido Manecão, Manuel Sartório Alves,
ele se encontrou com o presidente da República, o Figueiredo, lá nos anos 80. Foi o último presidente do regime militar, o último militar presidente, o Esperidião Amini, junto com outros políticos da antiga Arena, e o nosso vereador aqui, o Manecão, se encontraram com o Figueiredo. Talvez outros, né, que a gente não tem conhecimento. Talvez, né? Mas assim, foi um momento Vamos dizer, na última década, então, para não errar. Nos últimos 30 anos aí. Talvez. E assim, o Bolsonaro, nós conhecemos o Bolsonaro antes dele ser Bolsonaro. Eu, em 2015, numa excursão da faculdade a Brasília, eu e o meu amigo Gabriel do Compadre, nós fomos lá no gabinete do deputado, o seu Jair. Ele não era Bolsonaro, ele era o seu Jair. O pessoal falava... Mas tu vê que da hora, lá em 2015... E tem lembrança daquela época? Alguma coisa registrada fora? Eu tenho foto, vou te mandar aqui a hora que ele começar a falar, que daí eu vou ter 1 hora para procurar a foto. O seu Jair, nós ficamos em outubro, do dia 13, 14, 15 de outubro em Brasília, no ano de 2015, ele era deputado federal. Nós fomos lá, porque, como eu disse, eu sempre acompanhei a política, não só que acompanhava pelo YouTube, né? Pedro Simão, lá do Rio Grande do Sul. Políticos assim que não tem mancha, que não tem passado negro. Pessoas que do início ao fim são ficha limpa. Pedro Simão, lá do Rio Grande do Sul, quem é que não conhece? Nós temos aí muitas pessoas do Rio Grande do Sul que contribuem para o progresso do nosso município, que sabem de quem que eu estou falando. Da pessoa séria, que é Pedro Simão, e Eduardo Campos, que faleceu num acidente aéreo na campanha de 2014, que se ele não falece naquele acidente, ele tinha grande chance de ir para o segundo turno para enfrentar a Dilma Rousseff. Então eu acompanho os bons, independente do partido. E lá em 2015 eu fui lá visitar o seu Jair Messias Bolsonaro, lá num gabinete apertado, gabinete pequeno. Nós chegamos lá no gabinete dele, ele estava mexendo no Facebook. Ele tinha acabado de fazer uma publicação e estava feliz porque a publicação já tinha dado 10 mil curtidas. Aí ficamos 1h30 conversando com ele. Nós fomos embora porque nós quisemos. Porque senão nós tinha ido jantar com ele, uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito acessível. E a gente viu que ele foi muito acessível, tanto é que levou uma facada porque estava no meio da população. Por ele não usava segurança, mas devido às atividades presidenciais ele precisava de segurança. Então assim, nós estamos falando de que a gente está afundando esse chão até Florianópolis, a gente está afundando esse chão até Brasília para trazer, porque não basta que a gente vá toda segunda na Câmara fazer bico de vereador. Eu vou lá toda segunda só para receber o salário e vou para casa dormir? Não. Só para votar sim ou não? Não, o vereador cumpre o horário da sessão na segunda, mas o trabalho do vereador é 24 horas de domingo a domingo. Tanto no auxílio assistencial, no auxílio moral, no auxílio fazendo uma ponte entre a administração e a população, que muitas vezes não tem voz, não tem vez, não tem a chance de chegar num prefeito, num secretário. A gente faz essa ponte junto com a população. Nós destinamos facilita, recursos, né? Ajudamos a administração com projetos, ajudamos o bastidor político a dizer, esse projeto não passa, arruma aqui, modifica isso. Há um diálogo. Recursos não só para a administração, recursos para a PAI. A PAI hoje não paga mais energia elétrica. Por quê? Verdade. Porque junto com a deputada Paulinha conseguimos um recurso para a instalação de placa de energia solar. Não é promessa. Passa na frente da PAI, a placa de energia já está lá. Para quem a PAI pagava 4.000, 3.500 de energia para a Celeste, hoje paga apenas a taxa. Porque com aquela placa de energia solar, a PAI consegue economizar todo esse montante e vai ver quanto que dá no final do ano a economia. E nós também vamos fazer isso na Câmara de Vereadores. Energia sustentável é pensar a cidade a longo prazo. É um investimento, não é gasto, é um investimento agora que vai surtir efeito no médio e longo prazo. E por isso que eu ando com pessoas que querem o bem do nosso municípo. Eu vou no banheiro. Ao toalete, fica à vontade. Ele vai falar aqui 1h30. Eu posso falar agora ou não? Tá louco? Ei, mas eu queria... Se eu estivesse na Câmara, eu ia dizer, corta o microfone dele. Mas assim, eu não posso falar de todos os trabalhos, todas as emendas, senão eu acho que nós vamos passar da meia-noite, Marcelo. Que de todos os trabalhos, se a gente for falar de tudo aqui, eu não posso ser injusto com nenhum deputado. É muito trabalho. Eu queria deixar aqui um abraço para os outros ouvintes que estão nos acompanhando aqui, né? A Kátia Varela está aqui assistindo também. O Alisson Santos,
né? O Padrinho Alfa, esse é o cara. O Alisson falou que é pra mim lá tomar um café, uma hora eu tenho que ir lá. Vai. Até hoje ainda não Eu vou fui. falar um negócio pra você, Marcelo. É que eu não gosto de incomodar gente que, né, Tá, posso falar- muito cheio de serviço. posso- Pra que eu vou lá atrapalhar o cara? Eu não sei se eu devia falar isso, tá? Mas já que eu comi demais, balançou o estômago aqui, eu vou falar. Naquele gabinete do padrinho, rapaz, sentou todos os candidatos a deputados estaduais, todos os candidatos a deputados, não vou dizer todos, federais, pelo menos uns 14 sentaram naquela cadeira, e todos os candidatos a deputados a governador sentaram na cadeira do gabinete do padrinho. Não é gabinete, né? É do escritório É o dele, da escritório fábrica dele. dele. Mas eu já chamei de gabinete porque, rapaz, todo mundo quer ir lá. É incrível, a energia boa que existe naquele lugar. É bom, é Na bom. Gabriel Calçados, ó, já chama a Gabriel para ser patrocinador. É Gabriel. É Gabriel Gabriel. Calçados. Cara, ali é uma energia boa demais. O Murílio Alexandre também Maurílio Alexandre. Maurílio, é isso aí, Maurílio. Eu posso falar como é que é? É o Negão. Ô Negão, abraço, cara, abraço. Né? Pode falar que é Negão que é mais fácil. O Negão, ele é marido da Aldir, da secretária de Assistência Social. Nando Gelson. O alemão do Carmelo, Ferrugem lá, né? Meio laranjado, ele é mais pra ter essa cor aqui, ó. O Francisco. Abraço, meu irmão. Francisco Chiquinho, né? O Chiquinho falou que o primeiro emprego foi... Rapaz, até hoje eu escuto isso aí, Chiquinho. Até hoje eu escuto assim, o meu primeiro emprego, o Elisandro que ajeitou, que a gente tá dentro das fábricas, né? Treinamento e tal, não sei o quê. Volta o meu, alguém pede um emprego, aí a gente acaba ajudando, né, Marcelo? Claro. O Chiquinho foi um deles. Sempre que a gente puder ajudar e estender a mão, Eu a amo gente ele faz. de coração, o Chiquinho faz parte da minha família. A Adriana Ayrton Ramos também, ela comentou aqui, 2 jovens com futuro promissor. Um grande abraço aos dois. O filho do seu Ito da Cris, né? Para quem não conhece, o Adriano foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito do Aderbal. O Adriano é um cara aí de um coração gigante, uma família linda, um empresário de assistência aí que trabalha muito. Bacana. Jefferson Fandaruf tá aqui também. Boa noite, rapaziada. Grande Elisandro, conheci o Mário no sábado. Gente boa. 2 máquinas no mesmo lugar. 3 com você. O corretor. O Jefferson. O Fandaruf. Aí estão falando de máquina para máquina, então, né? Porque ele é uma máquina. Mánica. Rapaz, não fala mais disso, tá? Não me confundo mais com isso aí. Porque o Mário, de tanto ele falar mánica, eu tô dando treinamento em rede escavadeira. Mánica. Lá em Itajaí, rede escavadeira. Aí na hora de eu falar máquina, eu falo mánica. Não sei o que, mánica. E não saía máquina, rapaz. Por quê? Porque esse atentado aqui vive falando mánica. E daí chegou na hora eu não conseguia mais falar a palavra certa. Ô Mário, não faz mais isso, por favor, tá? Só tá acabando com a minha cabeça. Você tá querendo me censurar? Um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando a gente na live, o Otaviano Jacinto Dadan. É o neto do Neio, filho do ex-prefeito Neio, que marcou uma geração no nosso município, conhecido como o pai dos pobres, aqui no nosso município, Neio, né? Grande abraço, Neto, nosso assessor parlamentar lá na Câmara. Grande abraço. Eu vejo o Mário falando, cara, e o Elisandro, quando ele foi eleito, eu percebi no início do mandato dele, eu disse pra Camilo, o Elisandro vai se candidatar a prefeito. Mas hoje eu vejo tu falando, Mário, eu acho que tem um cara que tem potencial, né? Ou não? E muito! E sobra, filho de político. Chegou rapaz. a citar alguma vez pré? Quero ser pré alguma vez? Porque tem gente que tá na metade do mandato e já tá aos microfones, né? Ô Marcelo, primeiro eu quero apresentar trabalho, porque eu quero ser julgado na urna. Então eu quero apresentar trabalho, destravar tudo. Como eu já disse, o que me tira o sono, o que me faz continuar é tudo isso que está travado. Nós temos muita coisa. Sabe com o que eu estou preocupado? Não é com política partidária. Eu estou preocupado com política econômica, com política educacional, com a política da saúde do nosso município. Sabe o que me tira o sono? É o que nós vamos fazer para diminuir os impactos da próxima enchente na nossa cidade. É isso que me faz querer continuar e é isso que me faz sempre querer mais. Porque nós sabemos, o nosso município geograficamente está no vale, que é cortado por 2 rios, o Rio do Braço e o Rio Tijucas, e não é se vai acontecer a próxima enchente, é quando ela vai acontecer, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então nós temos que parar de picuinha, de coisa micha, de coisa ralé, e começar a pensar São João
a longo prazo. Trabalhar São João para evitar que nós tenhamos aí famílias perdendo tudo. Quando acaba de pagar um financiamento, quando termina de pagar o seu boleto lá das Casas Bahia, do Queires, porque comprou toda a mobília por causa da outra enchente, aí vem uma nova enxurrada, porque naquela rua não tem a tubulação necessária, porque... Às vezes nem é enchente, às vezes uma chuva meio forte alaga, né? Tem lugar em São João que acontece não tem isso. A tubulação necessária para dar vazão para a água, não tem o saneamento básico, não tem uma rua digna de se viver. Eu vou dar um exemplo do que me fez entrar na política também. Eu te falei que lá em 2012 eu fiquei empolgado porque eu vi uma campanha política, mas o que me fez tomar a decisão de 2020 e dizer eu vou ser candidato a vereador, dentre outras coisas, foi lá no Cracker, no loteamento Marquinhos. Era um bairro desprezado, não tinha as pavimentações nem de lajota nem de asfalto. Morava lá? Não, eu levava serviço lá. Eu morava lá. Eu morava lá. Mas eu morava um pouco mais em cima. Mais em cima. Aí uma menina, devia ser uns 10 anos, ela estava indo entrar no ônibus para ir para aula. Já estava atrasada e ela veio correndo e ela caiu. E tinha chovido e ela caiu na lama. A metade do corpo para cá ela sujou. Sujou o uniforme. O que ela fez? Em vez de voltar para casa, não, ela embarcou no ônibus, porque já estava atrasado. Não querendo perder a aula, ela embarcou toda suja de lama no ônibus e foi para aula. E eu fiquei pensando, essa menina quando chegar na aula, ou já dentro do ônibus agora, vai sofrer chacota, porque também os amiguinhos não têm essa maldade, mas vai rir, vai fazer chacota, e a menina vai chorar, mas vai ficar lá assistindo a aula, e porque talvez o pai não tenha condições de levar ela na aula, não tem uma moto, não tem um carro, e o bairro, que é responsabilidade do poder público, não deu a pavimentação necessária, e ela caiu na lama. Então eu fiquei pensando, é por essa gente que a gente... Tem que lutar. Essa é a luta boa de brigar. É isso aí. É isso que nós temos que correr atrás e parar de falar da vida pessoal dos outros. Esse tipo de obra é que tem que acontecer dentro de São João, né? Mas assim, não adianta fazer infraestrutura de qualquer jeito, tem que fazer algo de qualidade também, né, Mário? Porque, por favor, né, cara? Olha o que foi feito de asfaltado dentro de São João e asfalto ruim, de má qualidade. Tem gente que pelo menos asfaltar, mas não é pelo menos. Não que eu seja um cara de quanto pior, melhor, não. Eu quero que faça, mas não adianta fazer 20, mas fazer 20 de má qualidade. É melhor fazer 5 com estrutura que vai durar anos e décadas do que fazer 20 e vai rodar 2 anos, 3 e vai ficar uma buraqueira de novo, né? Muitos políticos não gostam de enterrar o tubo, só gostam de fazer a capinha asfáltica, para ir lá bater a foto e depois soltar o foguete. O que importa também é a drenagem, é a tubulação que vai fazer o deságue. É que nem ali assim, a gente vê lá no morro do Pedroca? Do Pedroca lá. Pô, faz quanto tempo? Há mais de anos eles pedem para fazer o calçamento das duas descidas de trás lá. E nada se faz, nem o caminhão do lixo não passa lá, cara. Ela tem uma buraca que quando chove dificilmente eles conseguem não, subir lá. Os motoboys já avisam, se der uma garoada, eles já manda subir lá em cima porque eu não vou descer lá entregar. Infelizmente é um local bem complicado, igual o loteamento Marquinhos, né? Lá no Cracker. Quando chovia, cara, qualquer chuva um pouco mais torrencial, inundava a minha rua aqui também. Aqui na descida, Diz que arrumaram. Tem que esperar vir a água. Vamos esperar acontecer de novo o negócio, né? Mas infelizmente. Outro dia eu estava numa rua no bairro do Carmelo, na oficina do Gelson, inclusive, ali. No bairro do Denner, todo mundo conhece ali no Carmelo, na geral. Entra, asfalto lindo, tapete preto. Marcelo, quando chove, eu acho que se a nuvem só passar por cima já alaga a rua. A boca do lobo ficou maior, acima do nível do asfalto. Cara, é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar, que a gente tem que trabalhar, sabe? Porque, cara, daí quem paga o preço lá? O cara vai passar a pé com o filho depois da escola, vai passar como naquela rua? Tem um asfalto, beleza, mas não dá pra passar, parece um rio. Aqui, ó, a Ponte Nova do Cardoso, do lado de lá, tem lugares que dá poça de água. A boca de lobo é mais alto que as outras partes. Não foi feito um escoamento correto como deveria ter sido feito, né? Queria mandar um abraço também pro Joel, o Ricardo tá acompanhando nós aqui na live. Vamos comprar o governador aí, né? Ele que está à frente. Ele é uma figura. Cadê o dinheiro? Como é que é? Tu tá lá no grupo também, né? O Joel, forte abraço. Tava lá na Rádio Clube e bateu o recorde no clube. E o Bolsonaro, inclusive, quando esteve em Santa Catarina, eu fui junto com ele, carona com ele e com o Estevão.
O Joel é um cara de um coração gigante, um cara nota 10, sabe? Eu só tenho que agradecer por conhecer esse cara aí. Cuidado que o chá tá quente, tá? Vai se queimar, né? Não vou. Ô Marcelo, só queria aproveitar para falar, o neto, o Otaviano Jacinto Dadan, ele falou, conheci o Elisandro Formando Cidadão, projeto lindo para as crianças, e meus filhos participavam. Inclusive o filho do neto, o nosso goleiro, é o André, ele começou com nós novinho, né? Tem foto dele magrinho, ele sempre foi magrinho, né? Ele de frente do lado é a mesma coisa, é quase igual você, assim, tá? De frente do lado é a mesma coisa. Já fui assim uma vez, agora. Tá. E é engraçado que ele, goleirão, tá? Goleirão, começou com nós novinho e agarrou o primeiro campeonato municipal, cara, com Formando Cidadão, como muitos outros garotos começaram ali novinho, né? O Gabriel começou com 8 anos de idade, hoje com 16 anos, jogou o campeonato municipal pela primeira vez, futebol de campo, e fez um gol no campeonato. Tu tem noção, Marcelo? Que orgulho. Neto, um abraço e obrigado por confiar nos seus filhos no projeto Formando Cidadão, que hoje está à frente do Josimar, do Caeira. Pessoal, nós já vamos encerrar a nossa live aqui, o nosso podcast já está chegando no final, mas você não esqueça de compartilhar. Aqueles que compartilharem a nossa live vão estar concorrendo. Tem o cartãozinho ali do Vale Presente? A gente tem um cartão de Vale Presente lá da Amora Boutique. Tá ali, tá. Já traz a caixa que eu mostro a caixa aqui pra eles. A gente tem um cartão da Amora Boutique. Me dá uma sacolinha dela ali também. Tá ali guardado? Então não precisa abrir a porta, senão vai entrar o ruído lá de fora. Pessoal, a Amora Boutique vai mandar pra você um presentão desse aqui, ó. Desse daqui, um valor de R$100. R$100 de vale compra lá na loja. Então você que compartilhar, comenta aqui na live que compartilhou e fica assistindo agora até o final. Já estamos terminando, já estamos encerrando e daqui a pouco eu vou puxar um bafo bem quente aqui que eu quero ver aqui que o Mário e o Elisandro vão fazer. Fica ligado aqui na nossa live, vão acompanhando nós aqui e bora que bora, né? A gente já vai fazer o sorteio daqui 5 minutinhos. Nós estamos chegando no finalzinho aqui do programa. Rapaz, cara, que negócio é esse? Como é que vocês tomaram a situação que foi colocado lá na Câmara dos Vereadores, aonde é que um outro vereador chamou todos os outros demais de vendido porque pensam diferente da forma dele? Somente ele estava correto e os demais, porque votaram contra, se venderam. Qual é a situação de vocês? O valor que vocês receberam foi alto? Eu quero saber como é que funciona esse negócio de compra aí de vocês. Primeiro, que eu não sou vendido. Segundo, que ninguém me compra. Nem a minha honra, nem a minha moral. E o dinheiro não caiu ainda, tá? Se alguém me comprou, o dinheiro não caiu. Tanto é que foi aberto em um procedimento dentro da Câmara para que haja as explicações necessárias ou provas para ver se realmente algum vereador se vendeu para o prefeito. O que eu ia dizer é o seguinte: na Câmara de Vereadores, há muito tempo, pelo menos quando eu era adolescente, acompanhava a Câmara de Vereadores, o pessoal na segunda-feira falava assim: hoje a Câmara vai dar boa, que hoje a Câmara vai dar briga. Como se fosse um programa do Ratinho, que vai lá assistir a baixaria e quando termina a palavra livre, desliga o rádio ou vai embora porque não quer acompanhar a parte chata, que é a parte de discussão e votação de projeto. Eu sempre tenho falado, a parte interessante da Câmara, que vai impactar lá na sua vida, é a parte da ordem do dia, que é a votação dos projetos, que é ali que se discute os projetos de lei que vão ser colocados em prática no dia a dia da população. E nós tivemos ali situações que já passaram do limite. Nós tivemos algumas situações... né? Eu vou te dizer para ti que parece que está tendo mais respeito, um pouco mais de respeito agora do que nas legislações anteriores de vocês, né? Isso, e tá bem dividido. Não existe mais só 2 blocos, porque antes ou era situação ou era oposição. Hoje nós temos 4, 5 blocos lá dentro. Nós temos o PP, nós temos o PSD, o PMDB, o Cidadania, e eu e o Elisandro, que trabalhamos de forma partidária, mas ele tem um partido dele, eu tenho o meu. Mas nós não acompanhamos os partidos. Então nós temos aí mais de 5 grupos bem definidos e cada um trabalha de uma forma individual.
Às vezes, quando há grandes projetos, 2, 3 grupos se unem, vão lá e aprovam o projeto. Mas, no dia a dia, cada grupo, como eu já disse, bem definido, segue o seu caminho, com seus deputados, com as suas bandeiras. Brasília, Floripa, Prefeitura, situação, oposição, Centro Democrático. Então, assim, na semana passada teve uma denúncia de um cidadão. Já há algum tempo, um outro cidadão denunciou o vice-prefeito, teve um procedimento, foi aberto esse procedimento, ele foi lá, arrolou 7 testemunhas, apresentou a sua defesa e no dia do julgamento nós entendemos que ele não teve a má-fé na prática daquele ato praticado por terceiros. Ele estava no local errado, na hora errada, pessoas utilizaram lá talvez da boa-fé dele ou da omissão, praticaram aquela forma que não tinha dinheiro de corrupção. Se desse para caçar as pessoas, nós caçaríamos os civis, mas como eles não eram agentes públicos, a Câmara não tem poder sobre aqueles terceiros. E agora aconteceu essa situação, que alguns vereadores se sentiram ofendidos, então foi aberto aí mais um processo de cassação, que agora vai ter o tempo necessário para que o vereador se explique. O Elisandro e Mário, vocês não acham que uma fala dessa não é mais uma fala eleitoreira, querendo se colocar acima dos demais, querendo fazer algo político em cima disso, puxando um lado bolsonarista, assim, eu sou justo, é todo mundo contra mim, eu sou oprimido, acaba mesmo até porque dentro da ordem da Câmara ali, como é que fala, do regimento interno, diz que tem que ter uma ordem interna, não pode ter barulho, discussões a outras pessoas se impondo, para pessoas que estão assistindo ali, acompanhando ali, acabar tumultuando, né? Eu estava lá e eu sei o que o regimento interno diz, que quando há algum tumulto, tu pode pedir com que a pessoa se retire ou então que retirem ela de lá. E vimos que faltou um respeito lá, porque foi convocado determinadas pessoas que acreditavam assim como ele e gerou um desconforto dentro da Câmara. Tanto que eu vi até vereador mudando o voto lá, né? Eu senti que ele iria votar de um jeito e decidiu votar de outro. Mas enfim, a gente respeita. Eu não vou chamar ele de vendido, né? E nem oprimido por causa de quem estava lá. Cada um sabe como vota. Como tu sente essa colocação, essa posição que tá vindo, ele está se colocando? Seguinte, Marcelo, vamos lá. Primeiro, não se muda ali na hora. Vai para lá normalmente numa situação, até porque tudo que a gente estava conversando ali, a gente tinha praticamente, cada um sabia como é que queria votar. Meu posicionamento e meu voto foi com o coração. Eu andei com o cara o tempo todo, eu não acho justo. Eu lembro muito bem de algo que a minha mãe me disse. E tu estava lá, tu sabia. Você, como muitos viu da maneira como eu fui, talvez agredido, por palavras, né? E eu tenho um amigo, um colega fora da Câmara. Lá na Câmara, talvez a gente se exalta, às vezes. O exemplo disso, um projeto contra a linguagem neutra nas escolas. Eu e o Mário perdemos feio, contra todos os vereadores. Teve um projeto que era inconstitucional, que foi a votação, passou pelas comissões, foi a votação e foi aprovado. O das mulheres, por exemplo, né, Mário? Aquele contra a linguagem neutra nas escolas, eu e o Mário já perdemos na pegada, já na comissão. Eu também fiquei nervoso. Mas eu lembro que uma coisa eu falava na minha candidatura a vereador. Muito simples, Marcelo. Temos esse microfone aqui. Por que eu vou gritar aqui? Vai mudar alguma coisa lá? Para quem está ouvindo? Não vai. Vai mudar sim o tom, talvez de arrogância, de prepotência, se eu estiver com relação a isso. Agora, cara, tem uma coisa que eu sempre falei. Para que gritar no microfone? Para que brigar? Para que, sabe? Não, meu amigo. Eu vi E errar faz parte. Todos somos passíveis de erro. Todos. Agora, uma coisa muito importante eu falar para você. Eu votei com o coração. Não me arrependo do meu voto, nenhum deles. Tu és um cara que participa do grupo da Laje como eu. Quão bem esse grupo já fez
a São João Batista. Não é de agora, meu amigo. Mas daí culpar o grupo da Laje por picuinha dele. E três tudo é ou culpa quatro, de. 3 ou 4 que estavam lá naquela Qualquer coisa o nós estamos Silvinho, falando de o quase grupo 80 da Laje. pessoas. Pô, mano. Nós estamos falando de quase 80 pessoas, que é um grupo que existe há quantos anos? Sabe, eu lembro muito bem que essa moção, porque o Guarda-Anjo parece que homenageou o grupo da Laje, foi perto ali. Cara, eu não corri do pau. Não corro. Meu posicionamento é firme. É papo reto. Charlie Brown já diz, chorão. Papo reto, não tem curva, meu amigo. Então, naquele momento, eu não corri com relação ao voto da moção do grupo da Laje ou propor aquela moção. Agora, uma coisa é certa, eu vou falar pra você. Eu não me arrependo do que eu fiz. Isso é feio fazer. Agora, uma coisa é certa. Eu não me arrependo do que eu fiz. Eu tenho vergonha, ou talvez me arrependo daquilo que eu não fiz. Agora, o que eu fiz, não. Eu já fiz. Ponto. Eu não me arrependo dos meus votos. Todos eles foram com o coração. Se tu olhar, normalmente eu estou escrevendo alguma coisa ali para não esquecer o nome de alguém. Mas eu nunca li uma folha, eu nunca li um discurso. É o que está no meu coração. É isso aí. É isso que está aqui agora, ó. Ó, espontâneo, sabe, Marcelo? Vai fluindo, é que nem eles falaram, vai montar um roteiro. Não, agora, cara, agora eu deixa acontecer a conversa. Eu não revido o mal com o mal. A minha mãe me ensinou isso. Dona Miriam, que está me ouvindo, eu nunca vou revidar o mal com o mal. Nunca. Não é assim que eu vou conseguir, talvez, progredir, ou que eu vou ser uma pessoa melhor. Se o cara me fez o mal, pode ter certeza. Eu não vou devolver com o mal. Eu provei isso na última sessão. Esse projeto projeto que se fala, né? Projeto de lei. Esse projeto de lei que foi aprovado lá foi 9-2, né? Do processo de cassação? Isso. 8-2. 8-2. O presidente, nesse momento, não vota. Mas nós nos posicionamos que naquele momento eu entendi eu já tinha me manifestado, apesar do presidente não votar naquele momento, nós sempre se posicionamos como, na qualidade de vereador, que o vereador deve ser julgado na urna. Esse foi o entendimento. Certo, rapaz. Então, acho que era isso aí mesmo, né? A gente não pode se alongar muito aqui, que a gente tem o nosso tempo também, né? Já acabamos de fazer o sorteio ali já. Já enviaram aqui pra mim? Então vamos abrir aqui. Segundo a produtora, a produção que está aqui nos acompanhando, o Joel Ricardo foi o ganhador do sorteio. Joel. Qual câmera? Essa aqui? Vocês mostram aí? Câmera ou câmera? Tem câmera e câmera, né? Câmera é a fotográfica, não é? Tem o Harry Potter e a câmera secreta também. Aí, estão mostrando ali? Esse cara é uma máquina. Um abraço ali pro Jefferson Abelino. O Nino Abelino, né? Nós jogávamos bola lá no sítio dos Teixeira, lá no Cracker, perto do Tega. Ele, o Nino Abelino, Marcos Teixeira, Gustavo Sotopietra, o Guilherme Melim, família Melim ali do Pedrinho. O Guilherme trabalha lá com o Luciano Davan, assessor do Luciano. Toda essa turminha ali, a Isabela, o Júnior Sotopietra também, toda essa turma ali da nossa infância. Um grande abraço para todo mundo. Saudade. O Marcelo, pressiona o Joel, tá? Pro governador vir arrumar esses nossos ginásios aí que estão... Não, mas ele falou na rádio, eu sei que ele falou, mas é muita conversinha. O governador tem que assumir e fazer o que ele tem que fazer. Pronto. Tá falado. Joel, pressão, tá, Joel? Eu sei que se fosse por ti já tava pronto. Mas na eleição passada, na eleição passada já não foi falado que tinha o dinheiro para terminar ele, porque não tem que pressionar quem disse que já tinha o dinheiro. O Moisés veio aí, prometeu, ficou 4 anos e não fez. Fazer tudo, o Jorginho tá no começo do mandato, é o primeiro 8 meses. Eu acredito nesse governo, eu acredito que o Jorginho eu também acredito, vai fazer muito por Santa Catarina e muito pelo Vale do Rio Tijuca. E não vai deixar São João Batista órfão. Eu acredito no governo Jorginho. Falando no governo Jorginho, porque depende do estado. Aquela rótula ali onde é que aconteceu essa tragédia com o Douglas agora esse final de semana. Ali. Porra, mano. Eu me lembro, acho que foi tu, né? Eles já estavam falando de pelo menos botar taxões, alguma coisa ali. Mínimo, e nada se faz, cara. Falei com a deputada Paulinha, inclusive, ela tentou trabalhar isso, mas parece que a empresa que estava fazendo a SS68 é que
Cara, E não tem como a população é igual a mesmo fazer, situação já do que ginásio, esse tá? Eu sei ano... que o Joel e o rapaz estão trabalhando em cima disso, mas às vezes essas empresas é que, sabe, demoram a responder. Eu brinco aqui com o Joel e tal, mas eu sei que eles estão trabalhando em cima disso. É a mesma coisa da situação ali, sabe? Eu já podia ter evitado morte, Marcelo. Falar essa coisa séria, eu já podia ter evitado morte. Talvez um taxão para reduzir a velocidade já ajudaria. Não, se colocar um taxão Ou ali se para nós- que as pessoas não entrem ali direto, e são obrigados pelo menos fazer a rótula ou desviar ali na frente. Ou se nós invertêssemos, Marcelo, vamos ser sinceros, tanta rua que sai ali, né, da Ponte Nova, na Ponte da Discórdia, digamos assim, que sai no asfalto ali na SC 410, 408, 410. 410, 480. 400. Tu é vereador qual município mesmo? É, esse É o chá? Ei, Vereador de ar-condicionado, ele. o ventilador aqui é top, tá? É top. Estamos esperando o patrocínio aí, né, cara, pra botar o ar aqui também. Posso falar pra ti onde é que vai sair? Ah. João Ricardo, cara, esse cara é uma máquina, tá? Ele vai vir aqui na próxima semana. Ele botou aqui, vai vir. Não, semana que vem vai vir alguém falar de tá, coisas tá. picantes. Ele vai vir depois. Mas vai vir buscar o prêmio. Picante, tá, então quando ele buscar o prêmio, É a Márcia já cobra, tá? Jacomossi? Vai. Ei, eu sempre digo, eu com o dinheiro do João Ricardo, com a minha coragem, meu irmão, fazia um estrago. Mas se a gente fizesse via única, tanto para sair ou para entrar de São João, com aquela rua da Marmoraria Santa Rosa, certo? O Rafa Mármores agora, né? Da Patrícia, inclusive. Se a gente fizesse via única ali, tanto para entrar ou para sair da cidade, já daria certo. Porque não tem condição, é uma via muito estreita, não tem condição dela ser mão dupla. Não tem. Se um carro estacionar de um lado, meu amigo, o outro não passa. É, verdade. Se estacionar tudo de um lado só, o cara que está vindo lá, saindo do asfalto... E já aconteceu um acidente assim, por causa de um estacionado. Uma via o tem que outro... entrar na cidade, a outra tem que sair, Marcelo, senão não vai dar certo. Não sei se vocês lembram, um pouco tempo atrás, naquela uma que sai lá na rodovia, que corta da rótula do Cardoso até lá na rodovia, tinha um carro estacionado, vinha um no mesmo sentido que o carro estava estacionado, ele foi passar o carro, abriu um pouquinho mais, de frente vinha uma mulher com uma bis, que estava desviando de um buraco que tinha na frente dela, e ao mesmo tempo mais um motoqueiro tentou ultrapassar o carro que estava ultrapassando o carro estacionado. Cara, é complicado Minha mesmo. primeira indicação como vereador foi para essa rua, Rua da Varese, que vai até aqui na Figueira do Cardoso. Isso. Sempre fizemos o pedido, sempre fizemos a indicação e cobramos que eles colocassem ou taxão ou lombada. Aí aconteceu esse grave acidente aí da moça da bis, aí sim, fizeram até 2 lombadas agora. Então assim, não é esperar dar o acidente. Pô, faleceu um rapazinho ali agora, muito querido na nossa sociedade, um empresário aqui, empreendedor do ramo Não, o gurizão é trabalhador de dia e de noite. O Douglas era faleceu, fera, mano. Morreu. Verdade. Será que quantos mais vão ter que falecer até que o poder público se sensibilize e que faça ali? O trevo da Via Escapa, antes de ter a rótula, foi um local de muitos acidentes, de muita fatalidade ali, de muitas pessoas morreram. O trevo aqui do Coque, antes de ter essa rótula... aquilo ali, né, cara? O trevo do Coque também, antes de ter a rótula. E aqui a entrada do Cardoso é movimentada, tem que fazer a rótula, ou o trevo alemão, o que seja, tem que ser feito alguma coisa. Eu acho que também poderia montar dentro de São João uma política de melhorar a condução, né? Achar uma forma de fazer com que a própria população melhore, mude o jeito que anda dentro de São João, porque todo mundo anda correndo. Pensa uma cidade que o pessoal anda de carro voando, carro e moto, né? Eu tenho falado, São João é uma pista de corrida. É terrível, não existe cara, lombada, não tem educação. Todo mundo com pressa, todo mundo saindo em cima do horário, todo mundo querendo chegar cedo, todo mundo querendo ir embora cedo. Então, essa pista de corrida nós temos que, enquanto a cultura não mude, tem que impor os limites, com blitz, com a polícia fazendo esse acompanhamento, com redutor de velocidade, com lombada, que seja. Mas tem que impedir que o pessoal continue com São João sendo uma pista de corrida. É isso aí, rapaz. Queria agradecer, então, vocês por terem aceitado o convite de terem vindo no podcast, né, de Porta Aberta. Que literalmente temos uma porta aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do estúdio, tenham gostado da nossa conversa, e numa próxima oportunidade eu espero poder ter vocês aqui de novo. Muito obrigado, Marcelo, Elisandro, toda a equipe aqui do De Porta Aberta, o podcast. Muito obrigado pela atenção. Um agradecimento especial à minha família, meu pai e minha mãe que estão em casa, minha noiva, Jaqueline, o meu sogro e sogra, o seu Zeca Bom, Dona Ivonede,
amigos, amigas, as pessoas que torcem pelo nosso trabalho, estão torcendo pelo bem de São João. Acompanhe os trabalhos na Câmara de Vereadores, acompanhe os trabalhos do vereador Lisandro, do vereador Mário. O futuro da nossa cidade passa pela Câmara de Vereadores. Estamos 1000% à disposição, não pensando em política partidária, pensando em política pública para melhorar a nossa cidade. Um grande abraço, Marcelo, a sua audiência, todos que nos acompanharam. Estamos à disposição para vir aqui comer essa porção quantas vezes forem necessárias. Nós vamos fazer esse sacrifício. Embala para mim levar depois, por favor. Não, eu esquento em casa. Né? Não, só para mim, por favor, né? Que eu sou presidente da Câmara. Então, um grande abraço. Não precisasse meu voto aí, não esquece disso. Marcelo, quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus no primeiro momento, agradecer a você, a toda a tua equipe, que nos atendeu muito bem desde o início que a gente entrou aqui, na sua residência e também no podcast de Porta Aberta. Conheço vocês muito de longa data já, né? A família, inclusive. Obrigado por essa oportunidade. Agradecer a Deus, a todas as pessoas que nos acompanham, toda a nossa família, né? Inclusive, eu não falo só família, pai, mãe, enfim, filhos e todo mundo que está junto conosco todos os dias. Eu falo família, todos aqueles que acreditam na gente, todos aqueles que deram um voto de confiança, que se orgulham, inclusive, do trabalho que é feito até hoje. Esse trabalho que é feito não é do vereador Elisandro. O pedido que é feito na Câmara não é do vereador Elisandro, do vereador Mário, é da comunidade. A gente trabalha por São João Batista. Então, eu agradeço de verdade inclusive, convite feito não só para mim vir aqui individual, mas por vir junto com esse cara aqui. Esse cara aqui, para mim, não é só o presidente da Câmara, não é só o vereador Mário. Ele, para mim, é um irmão. Ele não é só noivo da minha prima. O Mário, para mim, é um irmão. É um amigo que a política me trouxe. É um cara que eu tenho um enorme prazer de dizer assim, ó, é um irmão para mim. Sabe? O Mário é um cara que tem... É um carinho profundo. Muito. Porque ele é um cara honesto, trabalhador, tem uma história linda pra caramba, o Marcelo. E é um cara que realmente quer o bem das pessoas. Então o Mário é um cara que tem realmente meu voto de confiança, não só para a presidência da Câmara, mas para tudo. Porque esse cara aqui, ele mostrou de verdade o que ele é. Então, obrigado. Como dizia, eu aprendi com o Mário, inclusive, a assistir vídeos do Luiz Henrique da Silveira, talvez o maior governador de todos os tempos, no nosso estado. E juntos, nós somos os melhores. Obrigado, Mário. Tamo junto. Pessoal, semana que vem a gente vai estar aqui com a Márcia Giacomozzi ali da Duda Maria, né? Ela vai vir aqui, vamos conversar de muita coisa bacana, o empoderamento feminino, como a mulher se portar e tal, alguns talvez brinquedos que acalientem a vida amorosa do homem e da mulher. Então não percam, semana que vem, Márcia Giacomozzi, aqui às 22 horas, terça-feira. Um forte abraço, que Deus abençoe, muito obrigado a todos que compartilharem e até semana que vem.